Criança interior ferida. Todo adulto tem uma criança interior e é a causa raiz de muitos e muitos problemas emocionais e mesmo os físicos. O primeiro contato que a gente tem é a nossa criança essencial. O que é essa nossa criança essencial? Vamos pensar. O bebê nasce e começa a se desenvolver. O que acontece? A criança essencial é aquela criança espontânea, autêntica, né? E o que acontece nesse processo de espontaneidade e autenticidade? A criança busca constantemente o amor, sentir amada e pertencer, se sentir parte. E o seu primeiro aprendizado é não trazer problemas para os adultos. Então, a criança começa a trazer a crença e acreditar que ela só será valorizada se ela se encaixar, né? Cumprir as regras. Então, ela começa a comprar afeto dos adultos e começa o distanciamento da verdade interna. Por quê? A criança, às vezes, naquela verdade ou naquela autenticidade, ela é muito criticada, ela é muito reprimida. E as pessoas não gostam dela desse jeito. Então a criança começa a sair de si, começa a ser aquilo que ela percebe que os adultos validam, que os adultos gostam, elogiam. E quando isso acontece, precisa olhar para como a criança se sentia valorizada, né? Se sentia vista, se sentia elogiada, né? Na infância. Por quê? É esse exatamente o padrão que o adulto vai buscar ter nas suas relações. Exemplo, a criança na infância, ela só era valorizada, vista, elogiada, e só sentia esse amor quando ela cuidava da casa, quando ela tinha boas notas na escola. Entre aspas, né? Perfeita. O que ela vai buscar nas relações dela agora adulta? Sendo perfeita, ajudando o outro, dando mais do que recebendo. E se para o outro lado a criança, né, recebia atenção quando ela aprontava, fazia tudo errado, né? Dizia assim, aquela criança arteira, né? Questionava regras. Como é que o adulto vai se comportar para ter atenção? Da mesma forma. No caso de adoecimento, se a criança tinha atenção quando a criança se sentia, né, poupada de ir para a escola, né, de ir para o trabalho, né, que ela se sentia que ela era vista, né? Então o que o adulto vai buscar? Inconscientemente vai contratar uma doença para ter atenção ou aquelas regalias que tinha quando criancinha, para ser vista, para ser valorizada, para ser amada. Isso é o padrão, né, de como a criança saiu da espontaneidade, da autenticidade e entrou nessa relação de se encaixar, né? E foi quando ela começou a negar a si mesma. E quando ela entendeu que ela negando a si, ela tinha ganhos secundários de se sentir amada e acolhida e pertencente. E é aí que começa esse pensamento que muitas vezes as pessoas se distanciam tanto de quem ela é, que chega um momento que ela já nem sabe mais quem ela é oficialmente. A criança emocional, ela começa a entender que ela precisa ignorar ou negar algumas das suas emoções. Só que isso é um comportamento perigoso. Perigoso por quê? Quando a criança nega ou ignora a sua emoção, ela está rejeitando a si mesma, rejeitando a sua identidade, né? O adulto exige um comportamento ideal e baseado no quê? No medo, na negação das suas emoções. O que é isso? Vamos lá? Exemplos?
menina bonita não chora, homem macho não chora, né? Então, quando existem essas interpretações das emoções, ficar triste é feio, demonstrar raiva é feio. Então, vai se criando uma crença e um padrão de como que as crianças lidam com as emoções. Porém, o adulto valida exatamente da mesma maneira. A criança que teve as emoções feridas, ela aprende a não se expressar, calar verbalmente. E as 3 principais feridas primárias são o abandono, o adulto não disponível, e a criança tem a sensação de que não tem adulto disponível para ela. E ela pode ter o pai, ela pode ter a mãe, né? Um monte de pessoas perto dela, mas ela se sente que os adultos não estão disponíveis para ela. Então, ela tem a sensação de medo, tem a sensação do abandono, no medo. Tudo aquilo que gera medo na criança é como se ela congelasse. Por isso que a educação através do medo, ela é uma educação que torna adultos com dificuldade de iniciativa e muitos inseguros, com muito medo. Porque se a criança respeita ou obedece o pai e a mãe, porque ela tem medo das consequências, ela está criando dentro dela um padrão de congelamento emocional, em que o medo faz com que ela pare literalmente e paralise. Essas são as estratégicas, né, emocionais que o medo traz. Qual delas? A vergonha e a culpa. Que são e o quê? Situações em que a criança é exposta, humilhada, desrespeitada em público. E também quando os pais colocam a culpa na criança sobre algo, né? Isso faz com que a criança sinta que ela é incapaz, que ela é inferior. E que a vergonha e a culpa acaba sendo um método de controle social. Por quê? Que existem muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre o que pensam, de se expressar, de expressar as suas opiniões, de falar em público, porque tiveram muitos sentimentos de vergonha e muita culpa. Então, a criança, por exemplo, se viu o pai ou a mãe traindo e foi lá e contou, quando ela contou, deu uma sensação tão grande de culpa nela. Por quê? Os pais brigaram ou se separaram. E o que ela guardou dentro dela? Não posso falar. E aí, sempre que ela tem acesso a alguma informação que ela possa sentir que vai gerar desconforto, ela não fala. Só que a vida afetiva e emocional dela fica como? Vai ficar como? Porque isso é a grande formação que começa a acontecer. A criança por si, ela é programada para buscar prazer e fugir da dor. Todas as crianças são programadas para isso, buscar prazer e fugir da dor. Então, tudo aquilo que foi falado na infância, é importante então entender, né, os rótulos, os apelidos e as situações de bullying que a criança sofreu e também as frases e palavras que marcaram. Exemplo: não chore, cale a boca, né? Não aguento mais você chorando desse jeito, você precisa ser corajosa, que feio ficar triste, por isso, boa menina não chora, é bem calma e comportada, menina bonita não chora. Onde já se viu esse escândalo por causa disso? Seja em casa ou na escola, ou em que situações em que ela passou, né? Frases ditas por adultos de referência
cria padrões a qual que vai sendo gerado, né, na criança, né? Se ela guardar as suas emoções, ela sente que vai ser validada, a guardar sempre. Se ela expressar foi punida, ela entende que ela não pode expressar. Por quê? A busca sempre é pelo prazer e fuga da dor. E quando isso acontece, a gente percebe uma criança interior ferida. Por quê? Porque quando a criança aprende a não se expressar, a não expressar as suas emoções e a guardar emoções, ela entende que isso vai gerar para ela mais amor e mais conforto do outro. Porém, a mesma porta que a criança fecha para não sentir a dor é a mesma porta que ela fecha também para sentir amor. Porque a dor gera dor. E a dor que não foi ressignificada naquela criança interna, ferida, vai repassar para o adulto. E ele vai fazer o quê? Ele vai repetir o padrão, ele vai se tornar aquilo que machucou ele. Os adultos, eles não estão doentes. E sim, as suas crianças internas estão adoecidas. Porque as crianças internas gravam a informação que para serem amadas, para serem acolhidas e se sentirem pertencentes, elas precisam agradar o outro. E para agradar o outro, elas precisam se distanciar de si mesmas. Então, neste momento, eu te convido a olhar para a tua criança e observar como ela está.